no estudo de hoje, compreendendo o ser humano. De fato, o ser humano é a mais perfeita e completa criatura que existe na Terra. O ser humano tem sido estudado durante vários séculos de sua existência. O homem tem tentado compreender o homem em todos os ramos da ciência, mas sabemos que apenas o Criador conhece a criatura por completo. Jeremias, capítulo 17, versículo 10 diz: Eu peso os corações e sondo as almas, isso para dar a cada um segundo as suas obras. Isaías 43, 7 diz: Eu os fiz para minha glória, eu os formei. Jeremias capítulo 18, versículo 6 diz: Como um vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. O homem é formado por três partes importantes. Na verdade, ele é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Mas como compreender isso de maneira mais prática e simples? Vamos então falar sobre o espírito do homem. O espírito humano é a parte imaterial do homem. A Bíblia diz que o espírito humano é o sopro do Todo-Poderoso que foi formado quando Deus falou: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhes nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O espírito humano é composto por três funções, a saber, a consciência, comunhão e intuição. Algumas funções da consciência são discernir o certo do errado, condenar ou justificar algo ou alguém. Já no caso da comunhão, é conectar o homem a Deus. E na intuição é sentir, pressentir ou observar algo até mesmo antes dessas coisas acontecerem. Vejamos resumidamente o que a Bíblia tem a dizer a respeito das funções inerentes às partes do interior do ser humano. Primeiro falaremos sobre a consciência. É a parte que nos mantém conectados com a voz da verdade. É a parte do juízo e é através da consciência que Deus fala conosco. Alguns versículos da Bíblia para entendermos. Romanos capítulo 9, versículo 1 diz: Digo a verdade em Cristo e não minto. A minha consciência confirma no Espírito Santo. Quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 5, versículo 3 diz: Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. A função de condenar ou justificar é da consciência que está no espírito. Um outro texto que eu vou ler aqui é Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz: Porque quando os gentios que não têm lei fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não tendo leis, para si mesmos são leis, pois mostram as obras da lei escritas em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Em segundo lugar, nós temos a segunda parte do Espírito, ou segunda função, que é a comunhão. A comunhão é a parte que nos conecta com Deus, é aquele vazio que nós sentimos às vezes quando estamos sós, sentimos a ausência de alguém ou de algo que precisamos e anelamos, ou seja, o homem tenta suprir essa necessidade com coisas materiais, com momentos, com pessoas, mas não consegue, porque a parte da comunhão do Espírito do homem só pode ser preenchida com Deus. Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Porque Deus, a quem sirvo em meu Espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha e como incessantemente faço menção de vós. Romanos capítulo 1, versículo 9. Mas agora temos sido libertados da lei, se vamos em novidade de Espírito, e não na velhice da letra. Romanos capítulo 7, versículo 6. Servir no Espírito requer estar em plena comunhão com Deus. A intuição, como nós falamos, é aquela parte do espírito do homem que parece que prevê as coisas. Às vezes você está em um local e de repente você pressente que algo está para acontecer e de repente aquilo acontece de verdade. É porque no espírito do homem foi colocado algo chamado intuição, que é uma forma de prever alguma situação ou circunstância ou pressentir que algo não vai dar certo. A intuição é, na verdade, um escudo do espírito do homem, que serve também para proteger ou alertar ao homem sobre algumas coisas que estão fora, desconectadas da voz ou da visão de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 diz: Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as entende, senão o Espírito de Deus. Este entendimento
não racional, refere-se à intuição espiritual. Livro de Marcos, capítulo 2, versículo 8 diz: Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si, e perguntou-lhes: Por que arrazoais desse modo em vossos corações? Perceber é uma intuição que ocorre no espírito. As palavras espírito e sopro são traduções da palavra hebraica neshama e da grega pneuma. As palavras significam forte rajada de vento ou inspiração. Neshama é a fonte de vida que vitaliza a humanidade, como está lá em Jó, capítulo 33, versículo 4, que diz: O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. É o intangível, invisível espírito humano que governa a existência mental e emocional do homem. O apóstolo Paulo disse: Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém entende ou as compreendeu, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Todo ser humano é distinto dos animais por essas questões. O ser humano tem Neshama, que é o espírito possuindo uma alma. Os animais apenas têm Nefesh, que é apenas a alma ou fôlego de vida. Portanto, o homem é capaz de pensar, sentir, amar, projetar, criar e desfrutar de música, humor e arte. E é por causa do espírito humano que temos um livre-arbítrio que nenhuma outra criatura na terra o tem. O espírito humano foi danificado na queda. Quando Adão pecou, sua capacidade de comunhão com Deus foi quebrada. Ele não morreu fisicamente naquele dia, mas morreu espiritualmente. Desde então, o espírito humano tem sofrido os efeitos da queda. Antes da salvação, a pessoa é caracterizada como espiritualmente morta. Efésios capítulo 2, versículo 1, até o versículo 15, e Colossenses 2, 13. O relacionamento com Cristo revitaliza os nossos espíritos e nos renova a cada dia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Uma curiosidade é que, assim como o espírito humano foi divinamente inspirado no primeiro homem, o Espírito Santo foi soprado aos primeiros discípulos. João capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. O primeiro homem foi feito vivo pelo sopro de Deus, e soprou-lhes nas narinas fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A nova criatura é feito vivo também, ou seja, é renascido pelo sopro do Espírito Santo que vem sobre ele no dia em que ele aceita Jesus como Senhor e Salvador. A segunda parte que compõe o homem é a alma. Vamos falar então sobre ela. As três partes da alma. A alma é a série dos sentimentos, das emoções, da inteligência, da capacidade cognitiva, do aprendizado. É ela que nos conecta com Deus e com a terra, nos conecta com a parte espiritual e com a parte material. É com a alma ou através da alma que você sente os prazeres, os desejos, que você saboreia aquela comida que você mais gosta, que você menos gosta. A alma para Platão. Em decorrência de suas relações com o corpo, a alma humana não é uma unidade simples, mas é múltipla conforme a função que realize. Conservação do corpo, proteção do corpo e conhecimento. Platão situa cada função da alma em uma região do corpo. Por exemplo, parte ou função apetitiva ou concupiscente, situada entre o diafragma e o umbigo, ou abaixo do ventre. Esta parte busca comida, bebida, sexo, prazeres, isto é, tudo o que é necessário para a conservação do corpo e para a geração de outros corpos. Ela dá origem a desejos para estas e outras coisas que, em cada caso, se baseia de forma simples e imediata no pensamento de que a obtenção do desejo relevante ao desejo é ou seria agradável. Como uma força motivadora, ela geralmente explica a autoafirmação e ambição. Quando seus desejos são frustrados, ela dá origem a respostas emocionais como raiva, indignação e ao comportamento que expressa e naturalmente flui de tais respostas. Essa parte é irracional, imortal, terminando com a morte do corpo. Para Platão, a segunda parte ou função é a função colérica ou irascível. A parte ou função colérica ou irascível está situada acima do diafragma na cavidade do peito, se irrita ou se enraivece contra tudo quanto possa ameaçar a segurança do corpo e tudo quanto lhe cause dor e sofrimento, incitando a combater os perigos contra a vida. Protetora do corpo, essa parte também é mortal e irracional, conhecida também como coração. Já a terceira parte ou função racional está situada na cabeça,
face e cérebro. E é a cavidade do conhecimento. Por causa da sua natureza, está ligada ao conhecimento e à verdade. É, no entanto, preocupada a orientar e regular a vida, que é idealmente responsável pela sabedoria, mas que leva em consideração as preocupações de cada uma das três partes separadamente e da alma como um todo. A parte espiritual e imortal é função ativa e superior da alma, o princípio divino em nós. Esta parte ele chama de intelecto. As divisões da alma para Freud. Para Simon Freud, as faculdades da alma podem ser divididas em ego, superego e id. Essas são as instâncias que formam a psique humana, isto de acordo com a teoria da personalidade desenvolvida por Simon Freud em seus estudos sobre psicanálise. E o que é id? O id é o componente inato dos indivíduos, ou seja, as pessoas nascem com ele. Consiste nos desejos, vontades e pulsações primitivas, formado principalmente pelos instintos e desejos orgânicos pelo prazer. A partir do id, desenvolve-se outras duas partes que compõem a personalidade humana, a saber, o ego e superego. Para Freud, o ego surge a partir da interação do ser humano com a sua realidade, adequando seus instintos primitivos, ou o id, com o ambiente em que vive. É também chamado de princípio da realidade. É o mecanismo responsável pelo equilíbrio da psique. Ele procura regular os impulsos do id e, ao mesmo tempo, tenta satisfazê-los de modo menos imediatista e mais realista. Graças ao ego, para Freud, as pessoas conseguem manter a sanidade e a sua personalidade. O ego começa a se desenvolver já nos primeiros anos da vida do indivíduo. E o superego? O superego, na concepção freudiana, se desenvolve a partir do ego e consiste na representação dos ideais e valores morais e culturais do indivíduo. O superego atua como um conselheiro para o ego. Isto porque o alerta sobre o que é ou não moralmente aceito, segundo os princípios que foram absorvidos pela pessoa ao longo de sua vida. De acordo com Freud, o superego começa a se desenvolver a partir do 5º ano de vida. É quando o contato com a sociedade começa a se intensificar, através da escola, por exemplo, e da família. A partir dos 5 anos de idade, as relações sociais passam a ser mais interpretadas pelos humanos. Em suma, para Freud, o id, ego e o superego são os 3 componentes da formação da personalidade. São as representações da impulsividade, da racionalidade e da moralidade, respectivamente. E o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que a alma ela possui 3 faculdades distintas: mente, vontade e emoções. Dessa forma, podemos dizer que a mente é a sede da nossa alma, onde está o intelecto, os pensamentos, onde raciocinamos, onde guardamos a nossa memória. A vontade é o que chamamos também de livre-arbítrio, nele está o poder de tomar decisões. As emoções, onde expressamos os nossos sentimentos. Ato ou efeito de sentir. Sensibilidade, disposição efetiva em relação a coisa de origem moral ou intelectual. Gostos, simpatias, amor, ódio, mágoa e etc. Quando há um distúrbio nessa tripla complexidade, mente, vontade e emoção, leva ao diagnóstico de ferida na alma. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 1, versículo 5: Por que sereis mais ainda castigados se mais vos rebelares? Toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. O homem deve buscar viver através da razão e não da emoção, pois o nosso coração enganoso pode ser traído pela emoção. Pessoas que vivem constantemente optando pela emoção em vez da razão demonstram insegurança. Eu acho, eu penso, são expressões de quem opina sem saber o que disse. Devemos buscar julgar com certeza e justiça. Para dominarmos as nossas emoções, devemos buscar a autodisciplina. Quem não tem acaba sendo dominado pelo medo e por isso se apavora ao ficar só em lugares altos, ambientes fechados, na multidão e assim por diante. Essas características são chamadas de fobia. A Bíblia diz: porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Muitas vezes o corpo do homem reflete as doenças da alma e também adoece, gerando patologias que são chamadas pela ciência de doenças psicossomáticas. O corpo humano, a nossa casa e contato com a terra. Essa máquina incrível, a qual chamamos de corpo humano, é na verdade a nossa casa. Ou seja, ela nos mantém em contato com a terra. Entendemos pela palavra de Deus que somos
um espírito, que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Mas o que é o corpo? Uma máquina incrível feita de carne, sangue e ossos, com órgãos e sistemas cobertos por pele que reveste cada órgão nesse sistema. O corpo humano é composto por 21 elementos da tabela periódica: oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, carbono, flúor, potássio, sódio, cobre, cálcio, selênio, manganês, molibdênio, ferro, zinco, iodo, fósforo, magnésio, cobalto, cromo, enxofre e cloro. Cada elemento tem sua função peculiar. Por exemplo, o flúor se combina com fosfato de cálcio formando uma outra camada química chamada de fluoropatia, muito mais resistente e protege os dentes. Com isso, as bactérias da boca não conseguem se proliferar com facilidade. O potássio fica do lado de dentro da célula e troca de lugar com o sódio, que está na parte de fora, quando um impulso nervoso enviado pelo cérebro chega ao músculo. Isso permite que ele mesmo se contraia. O processo ocorre não só nos movimentos voluntários, mas também nos batimentos cardíacos. Se houver falta ou excesso de potássio, o coração pode parar. Você sabia que o corpo humano, apesar de ter sido feito de barro, possui 60% de água? Isso mesmo, a água é uma substância essencial para a manutenção da vida. É o componente principal das células, onde atua em praticamente todas as reações que o corpo realiza. Qual a importância da água no corpo? Primeiro, uma grande aliada no transporte de substâncias tais como nutrientes, oxigênios e sais minerais. Em segundo lugar, a água promove a eliminação de substâncias que não serão mais necessárias para o organismo por meio da urina, onde todo material tóxico ou em excesso no organismo que seja prejudicial será eliminado. Em terceiro lugar, a água possui um papel muito importante na regulação da temperatura corporal. No momento em que o calor está acima da temperatura ideal, ocorrerá a liberação de suor, e esse, por sua vez, irá promover o resfriamento do corpo, a partir do momento em que a água começar a ser evaporada. Um outro mecanismo utilizado pelo corpo humano para liberar o excesso de solvente universal é através da lágrima. Observe só, um corpo de um homem adulto é composto por 60% de água. Assim, se ele pesa 70 kg, o valor de litros de água presente em seu organismo será de 42 litros. Em relação aos bebês, logo após o seu nascimento, o seu pequeno corpo é formado por 78% de água. Por isso, é necessário beber muita água para manter o corpo saudável, pois a água do corpo evapora durante o gasto de energias diárias. O corpo possui um gabinete supremo chamado cérebro. É o cérebro que comanda todos os impulsos do corpo. Ele é formado por mais ou menos 86 bilhões de neurônios em 16 tipos diferentes. Esses neurônios são responsáveis pelos 3 sistemas nervosos, o autônomo, o central e o periférico, e são responsáveis por todos os atos voluntários e involuntários do corpo humano, o qual apresenta 3 instintos diferentes: instinto de locomoção, instinto de sobrevivência e instinto de defesa. O que é o sistema nervoso autônomo? O sistema nervoso autônomo é uma parte do sistema nervoso que funciona independente da vontade e consiste em neurônios que conduzem impulsos desde o sistema nervoso central, cérebro ou medula espinhal até as glândulas, músculos e isso, músculo cardíaco também. Por exemplo, o seu coração batendo, você respirando, faz parte do sistema nervoso autônomo, não depende da sua vontade. O sistema nervoso central é a parte do sistema nervoso formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. O sistema nervoso central é fundamental para a percepção do mundo que nos cerca e também para o funcionamento do corpo e a realização de atividades como locomoção, raciocínio e memória. Já o sistema nervoso periférico capta estímulos, informações nervosas detectadas nos órgãos. O sistema nervoso central é formado pelas estruturas localizadas fora do esqueleto humano.